Olá, meus irmãos, meus amigos. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês e trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que para todas as épocas ela sempre está atualizada. Eu quero trazer uma reflexão que se encontra em 2 Reis, no capítulo 7. Vou ler apenas 2 versículos da Palavra de Deus. O versículo 3 nos diz assim: 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Agora observe outra leitura da Palavra de Deus, que fala desses mesmos 4 leprosos. Está no versículo 9, 2 Reis 7 e 9. Nos diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos certos. Este dia é dia de boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então vamos e o anunciemos no palácio do rei. Recapitulando o versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos certo. Este dia é dia de boas notícias. Muito bem. Essa passagem bíblica ela é dos tempos do profeta Eliseu, que estava localizado na região de Samaria. Essa mesma Samaria, amados, estava cercada pelo rei Ben-Hadad. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Com um longo período, o que aconteceu? Veio a fome. A fome foi tão grande que a Bíblia nos diz que eles passaram a comer cabeça de jumento. Por quê? Porque não havia mais gado. Passaram a comer cabeça de jumento. Boi e vaca não tinha mais. A Bíblia diz que após as cabeças de jumento acabar, eles passaram a comer esterco de pomba, ou seja, fezes de pomba. Olha, a crise foi tão grande que quando não tinha mais recursos, quando não tinha mais animais, a própria Bíblia nos diz que eles matavam os próprios filhos e comiam a carne dos próprios filhos. Essa crise, essa fome chegou em Samaria. Por quê? Porque o rei Ben-Hadad cercou a cidade. Vendedor não entrava, comprador não saía. Então, nessa crise, ninguém queria arriscar a vida, ninguém podia sair porque o exército estava do lado de fora e o povo sufocado, isolado, estava morrendo de fome. Porém, a Bíblia nos diz que 4 leprosos que ficavam no arraial dos leprosos, que viviam separados, isoladamente, tiveram uma atitude. Eles disseram: se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Então vamos até o exército inimigo procurar algo para comer, né? Se a gente ficar aqui, a gente morre, então vamos arriscar. Se vier algo de bom, então para nós está de bom tamanho, né? Uma coisa ou a outra. Então eles tiveram essa atitude. E eles saíram do seu ponto de conforto e foram arriscar as suas vidas. E a Bíblia nos diz que Deus estava com eles. Porque na caminhada, chegando próximo ao exército assírio, Deus fez com que a pisada daqueles leprosos se tornassem como barulhos de carros. E o exército, os sentinelas que aguardavam os inimigos, passaram a ouvir barulhos de carro e passaram a notícia uns para os outros. Então houve grande tormenta, grande assombração. E o exército inimigo disseram assim: o rei de Israel com certeza fez amizade com outros reis e vieram contra nós. Então aquele povo abandonaram tudo desesperado e deixaram ali ouro, prata, roupa naquelas tendas. E quando os 4 leprosos chegaram ali naquelas tendas e viram ali ouro, prata, começaram a se vestir, né, de roupas novas, começaram a pegar braceletes de ouro e começaram a esconder. E depois que esconderam certa quantidade, eles sentaram e passaram a raciocinar e disseram: Paz, o problema aqui não é um problema de bem-estar.
Não. O problema aqui é resolver o problema da fome. Agora que nós já comemos, já estamos saciados, será que é certo o que estamos fazendo? Samaria está numa crise tão grande e nós estamos aqui agora de boa. O que nós podemos fazer? Eles passaram a refletir e eles chegaram à conclusão que naquela crise chegou boas notícias. E aquelas boas notícias teriam que ser divididas. E eles voltaram para Samaria e levaram essa boa notícia. Qual foi a boa notícia? Exatamente essa que eu acabei de contar para vocês. Amados, em meio a esta grande crise, você pode ter certeza, Deus ele pode trazer para nós boas notícias. Na crise vem a morte, como foi aquela situação de muitos morrerem. Na crise vem a grande necessidade, que às vezes temos que nos alimentar de algo que não estamos acostumados. Viemos até a padecer, viemos até a perder vidas. Mas na crise também existe uma esperança, e essa esperança está em Deus. Eu acredito que na crise, quando Deus se manifesta, na nossa esperança, na nossa incompatibilidade, nas nossas importunações, quando Deus age em favor de nossas vidas, nós podemos sim trazer boas notícias. E eu tenho certeza que você é um canal de bênção, você é um vaso de Deus que pode levar boas notícias. Qual é a boa notícia que nós podemos levar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, até aqueles que estão aquém de Deus? É que na crise Deus se manifesta. Amados, às vezes a crise ela vem para levar as pessoas a se voltarem para Deus. Quantas pessoas que vivem no luxo, quantas pessoas que vivem no bel prazer, que tem cartão de crédito em alta credibilidade, quantas pessoas que são honradas, quantas pessoas que têm cargos importantes se esquecem de Deus. O ímpio se esquece de Deus. E em meio à crise, nós temos uma boa notícia. Quantas pessoas que nesse momento refletiram e chegaram à conclusão que os seus bens de nada valem, que a sua vida é como um conto ligeiro. É nessa hora que a boa notícia chega. Meu amigo, em meio à crise nós descobrimos que Deus é o ser real, supremo, que pode preencher todo o vazio do ser humano. Então você que está afastado de Deus, você que vivia distanciado de Deus, que não queria ter uma intimidade com Deus, entenda que na crise Deus se manifesta para se relacionar